Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, dando continuidade aos comentários da NR1, item por item. Vamos iniciar a nossa sexta parte, onde iremos tratar da prestação de informações digitais e digitalização de documentos e também sobre capacitação e treinamento. Dois assuntos que são de extrema importância, né, no dia a dia aí do profissional de segurança e saúde do trabalho. Vamos abrir o nosso PDF da norma. Bom, então, uma questão que até é uma celeuma meio desnecessária, porque, de fato, já temos uma legislação que trata especificamente, né, dos certificados digitais e assinaturas de documento. Mas, para que não houvesse dúvida, foi introduzida na NR1 um capítulo específico tratando sobre isso. Então, o item 1.6, né, especificamente no 1.6.1, ele diz que as organizações devem prestar informações de segurança e saúde do trabalho em formato digital, conforme o modelo aprovado pela Secretaria de Trabalho, ouvida a CIT. Nesse ponto, é importante destacar que ainda, né, nós estamos aqui fazendo essa gravação em janeiro de 2022, ainda não há o tal modelo aprovado pela Secretaria de Trabalho. Então, é essa previsão aqui, né? Mas enquanto ainda não houver um modelo, as informações são prestadas das formas previstas nas NRs. Cabe destacar que aqui não estamos falando do e-social, certo? Aqui seria um modelo ainda a ser desenvolvido especificamente para a transmissão das informações de SST. A norma já traz a ressalva de que esses modelos, quando forem aprovados, eles devem considerar os princípios da simplificação e da desburocratização. Então, o objetivo desta prestação de informações digitalizadas, em formato digital, será sempre facilitar para as organizações, né, para o administrado, a formação dessas informações. Não há o intuito de complicar, mas sim de simplificar. Os documentos que já estão previstos nas NRs, né, a gente pode citar aí diversos documentos, como o atestado de saúde ocupacional. Agora nós temos toda a documentação do programa de gerenciamento de riscos. Então, todos os documentos que são previstos para serem elaborados nas NRs, eles podem ser emitidos e armazenados em meio digital com certificação digital. Sendo essa certificação, claro, né, reconhecida, né, no âmbito do ICP Brasil, que possui uma normatização específica. Então, esse documento ele já pode ser produzido de forma digital. Ele não precisa ser impresso, ele pode ser produzido, armazenado e, quando for solicitado pela Inspeção do Trabalho, por exemplo, ele pode também ser entregue neste formato digital. É o que a gente chama de documentação nato digital. Ela já nasce no formato digital. Na sequência, o item 1.6.3, ele já trata dos documentos que foram gerados na forma física e assinados manualmente. Inclusive os que já foram produzidos antes mesmo da vigência da NR1. Esse capítulo especificamente já estava na NR1 lá de 2019. Né? Então, é um texto que já está em vigência. Né? Então, se você tem um documento físico, digital,
ele também pode ser arquivado em meio digital. Então, tem um documento físico assinado fisicamente, assinei lá a caneta mesmo, né? Então, ele pode ser digitalizado e ser arquivado num processo de digitalização também que mantenha, né, a integridade e a autenticidade, né? E também, se necessário, a confidencialidade desse documento digital também, né, com o emprego de certificação digital no âmbito do ICP Brasil. Mas há a ressalva, né, do item 1632, de que esses documentos físicos originais, eles também devem ser guardados. Então, por exemplo, eu posso centralizar esses documentos físicos em um local, em empresas que possuem diversos estabelecimentos, né, e posso circular as cópias digitais. Então, é uma maneira mais fácil, né, de eu conseguir manter a guarda desses documentos que eu sou obrigado a guardar. O item 1.6.4 também traz que o empregador deve garantir a preservação de todos os documentos nato-digitais ou digitalizados por meio de procedimentos e tecnologias que permitam verificar a qualquer tempo sua validade jurídica em todo o território nacional, garantindo permanentemente sua autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e retratabilidade, privacidade e interoperabilidade, ou seja, eu tenho que garantir de todas as formas a integridade desse documento, né, e que ele não vai ser violado, né? É importante destacar que quando a inspeção do trabalho recebe um documento desse em formato digital, ela passa esse documento para um programa e emite um código, né, de verificação, de forma que eu consigo verificar, caso eu receba uma outra via, se aquele documento, porventura, sofreu alguma alteração. Eu consigo tirar, como posso dizer, uma impressão digital de um documento desse em formato PDF para possível, depois, verificação de autenticidade. Esses documentos, né, como todo documento no âmbito da segurança e saúde do trabalho, né, previstos NRs, eles devem estar sempre com um acesso amplo e restrito para a inspeção do trabalho. Então, o auditor fiscal do trabalho, ele tem a prerrogativa de solicitar, né, o acesso a esses documentos, tirar cópia e, em alguns casos extremos, isso pode até fazer a apreensão de documentos e também, se for necessário, de equipamentos de informática, como, por exemplo, computadores, notebooks, HDs, tudo mediante a um termo, né, de apreensão e guarda de documentos. Não é muito comum, mas em casos onde há um receio de fraude, né, evidências de fraude, ele pode se servir dessa documentação independentemente, né, de ordem judicial. Os documentos também devem estar, né, à disposição dos trabalhadores e seus representantes. E a organização deve prover meios de acesso dessas informações de modo a atender os objetivos da norma específica. Então, o trabalhador, então, se ele quiser acessar um documento que ele é digitalizado, a empresa deverá, então, disponibilizar um computador, um tablet, qualquer meio que ele consiga fazer a leitura desse documento. Então, a gente temos aqui, então, essa parte de documentação e vamos partir para a parte do item 1.7, que trata de capacitação e treinamento em segurança e saúde no trabalho. Esse item aqui é de suma importância, né? A partir desta redação também de 2019, passou-se a ser possível
o aproveitamento de treinamentos. A gente vê no dia a dia que o trabalhador, muitas vezes, ele era obrigado a repetir treinamentos, né? Muitas vezes uma norma tinha uma exigência que tinha alguma sobreposição com outra norma, com outro treinamento, e acaba que esse conteúdo teria que ser novamente ministrado, né, para a certificação. Então, esse texto aqui, em vigor, ele traz uma possibilidade de aproveitamento. Vamos fazer a leitura dele, então? O item 171, ele diz que o empregador deve promover a capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto das NRs. As NRs têm aí um rol de treinamentos específicos, dependendo da atividade realizada. Temos treinamentos eletricistas, previstos na NR10, treinamentos para quem manipula substâncias inflamáveis, explosivos, treinamentos, né, também para manuseio de substâncias químicas. Então, sempre que houver previsão de algum tipo de treinamento, né, ele deve ser ministrado pela organização. E ao término dos treinamentos, sejam eles iniciais, periódicos ou eventuais, deve ser emitido um certificado, que deve conter o nome e a assinatura do trabalhador, qual foi o conteúdo programático, a carga horária, a data de realização, o local onde foi realizado, o nome, a qualificação dos instrutores e a assinatura do responsável técnico do treinamento. Então, são esses os requisitos que devem ser atendidos na emissão de um certificado de treinamento, para que possa aferir, né, se aquele instrutor tinha proficiência, capacidade para ministrar o treinamento e também evidências de que ele foi realizado. Também é muito importante, embora que não esteja previsto no texto da norma, mas que o empregador tire fotos do treinamento, tenha lista de presença assinada pelos empregados, tudo que dê robustez, de que o treinamento foi efetivamente realizado. O item 712, ele diz que a capacitação, que é um processo contínuo, né? Ele deve incluir um treinamento inicial, um treinamento periódico e um treinamento eventual. O inicial, logicamente, né? Ele deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar as suas atividades, ou de acordo com algum prazo específico que tenha previsto na NR. Há aqui uma diferença entre iniciar as suas funções, suas atividades e o registro. Eu posso registrar o empregado numa data, posteriormente fazer o treinamento inicial e iniciar nas suas atividades após o treinamento. Então, outra vez, é muito importante também que eu tenha evidências de que a data de início da atividade foi posterior ao treinamento. Porque muitas vezes há uma tendência de se vincular o início das atividades com a data de emissão, mas não necessariamente ela é a mesma. Então, evidenciar a data de início das atividades, caso ela seja posterior aí à data de admissão. O treinamento periódico ele deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecida na NR ou, quando não estabelecida, em prazo determinado pelo empregador. Algumas NRs põem prazo. Vou citar aqui o caso da NR10, que prevê que o treinamento seja feito a cada 2 anos. Mas muitas vezes não há um prazo especificamente. E então,
cabe à organização, dentro do seu projeto de capacitação, fazer, né, o treinamento periódico de acordo com a sua necessidade. O item 17123, ele diz que o treinamento eventual deve ocorrer quando houver mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho que impliquem alteração dos registros ocupacionais. Então, se houve, por exemplo, um trabalho que passou a usar produto químico diferente, ou então ele passou a ser usado, a ser realizado em altura, qualquer mudança que vai implicar em risco, ele então vai demandar um treinamento eventual para que, né, essa lacuna seja cumprida. Também é previsto treinamento eventual na ocorrência de acidente grave ou fatal que indica a necessidade de novo treinamento. Então, como o empregador ele tem o dever de fazer a análise desse acidente, né, grave ou fatal, é possível que ele identifique deficiências também no seu treinamento, ou então que a análise indique uma mudança de procedimento. Então, ele deverá então ministrar um treinamento eventual para suprir essa lacuna. E o item C desse item prevê também que deve ser dado um treinamento eventual após retorno de afastamento, desde que esse afastamento seja superior a 180 dias. A carga horária desse treinamento eventual, o prazo de sua realização, e o conteúdo programático, né, ele vai atender à situação que o motivou. Ele pode ser um treinamento de poucas horas, 1 hora, 2 horas, ou pode demandar um treinamento mais complexo, de 4 a 8 horas. Então, não há aqui uma especificação, porque as hipóteses são inúmeras e somente diante de um fato concreto vai ser possível quantificar, né, a carga horária e o conteúdo que deverá ser ministrado. Bom, o item 1.7.1.3, ele também especifica que a capacitação ela pode incluir estágio prático, prática profissional supervisionada ou orientação em serviços, como, por exemplo, né, um treinamento de operador de caldeiras, um operador de vasos de pressão, que a ANR prevê ali que, além do treinamento teórico, né, ele também tem um estágio supervisionado, né, para que somente ao final desse estágio, que ele vai estar apto para fazer a operação de maneira isolada, sozinho. Também pode incluir exercícios simulados. A gente pode citar como, por exemplo, capacitações para situações de emergência, em caso de incêndio, resgate de trabalhadores acidentados em espaço confinado, em trabalho à altura. Então, é muito importante que seja feita uma prática, né, um exercício simulado desse resgate, para que consolide, né, ali o conhecimento adquirido. E também pode incluir a habilitação para operações de veículos, embarcações, máquinas ou equipamentos. Operador de máquinas pesadas, algumas prensas, né, que necessitam ali de uma habilitação específica para a sua operação. O item 172 traz uma observação muito importante, que é o tempo despendido em treinamentos previstos nas NRs é considerado como de trabalho efetivo. Isso aqui é importante no momento de planejamento do curso, eu evitar submeter o trabalhador a hora extra, ao excesso de hora extra. Então, se eu marco
a capacitação durante a semana de trabalho, eu tenho que colocar dentro da jornada dele. Não posso exceder a sua jornada. Se eu exceder a sua jornada, eu vou pagar hora extra. Tem um limite de 2 horas extra diárias. Se eu marcar no final de semana, também eu vou ter que remunerar essas horas de treinamento. O item 173 também estabelece que o trabalhador deve receber um certificado desse treinamento e que uma cópia deve ficar arquivada na organização. Na sequência, o item 174 estabelece que essa capacitação deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado. Então, o empregado ele tendo ali uma pasta, né, dentro da sua vida funcional dentro da empresa, né, é importante que toda capacitação esteja ali consignada. Algumas normas prevê até que a capacitação seja lançada no registro do empregado. Por exemplo, os treinamentos previstos na NR 10 do eletricista, há previsão de que seja consignado também, né, no campo de observações na carteira de trabalho ou na ficha de registro do empregado. Deve estar consignado que ele foi capacitado. Os treinamentos previstos em NR, eles podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da organização, observando, né, os conteúdos e carga horária previstos na respectiva norma regulamentadora. Isso aqui também é de suma importância, porque, como já foi dito na aula anterior, é possível que a empresa ela não tenha um simples PGR, ela pode ter um sistema de gestão de SST. Então, dentro desse sistema de gestão, ela pode prever treinamentos mais complexos. Então, é possível que ela faça uma trilha de capacitação que vá além do que está previsto nas NRs. Mas ela deve contemplar, né, tanto o conteúdo mínimo previsto na NR, como também a carga horária. Então, ela pode ministrar um conteúdo além, formatar um treinamento próprio, específico para a sua necessidade, mas não pode deixar de contemplar o conteúdo e a carga horária prevista na NR. Uma inovação dessa redação, que não estava previsto no texto antigo, né? Então, desde 2019, é possível fazer, né, o aproveitamento de conteúdos de treinamento na mesma organização. Como eu já disse, às vezes uma NR prevê um treinamento e uma outra NR também prevê o mesmo conteúdo. Está, por exemplo, o conteúdo de primeiros socorros, que pode estar tanto na NR 35 como na NR 10. Então, o trabalhador que é eletricista e trabalha em altura, ele teria que fazer o treinamento 2 vezes de primeiros socorros. Então, não precisa. Você pode aproveitar o conteúdo de um treinamento realizado no outro treinamento. É permitido, então, aproveitar conteúdo de treinamento ministrado na mesma organização. Mas a norma faz alguma exigência, né? Então, desde que a linha A, conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior. Então, se eu tinha a previsão de uma carga horária de 4 horas no novo treinamento, e no anterior eu tinha a previsão também de 4 horas, ou então uma carga superior, e o conteúdo é o mesmo, eu posso aproveitar, né? Na linha B, o conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado num prazo inferior ao estabelecido em NR ou em menos de 2 anos, quando não estabelecido esta periodicidade. Então, o que isso quer dizer é que o treinamento não pode estar vencido. Se ele está vencido, ele não pode ser aproveitado, porque ele tem que ser ministrado novamente
para aquela hipótese que ele foi prevista, né? Então, pode aproveitar treinamentos vencidos. E a linha C, que seja validado pelo responsável técnico do treinamento. Então, esse segundo treinamento, esse novo treinamento a ser ministrado, o responsável técnico por ele deve validar o treinamento anterior. Essa validação ela é feita no âmbito do projeto pedagógico, certo? Apenas para deixar bem expresso, né, que ele analisou o conteúdo anterior e está ali formalmente validando o conteúdo. O item 1761 diz que esse aproveitamento deve ser certificado deve ser registrado no certificado. Então, na emissão de certificado vai estar ali consignado quais foram os conteúdos aproveitados e quando que esse conteúdo foi ministrado. E muito importante, né? A validade do novo treinamento passa a considerar a data do treinamento mais antigo aproveitado. Então, por exemplo, o treinamento antigo, né, que já foi ministrado, tinha validade de 2 anos, por exemplo. Já se passaram 8 meses. Se eu aproveitar esse conteúdo, esse novo treinamento, ele só pode ter validade pelo restante desses 2 anos. Então, por apenas 1 ano e 2 meses. Então, todo treinamento fica condicionado à validade do treinamento que ele buscou ali o conteúdo a ser aproveitado. Bom, o outro ponto também aqui de aproveitamento é aproveitamento do treinamento entre organizações. Nesse caso aqui, é quando o empregado ele é contratado e ele vem com capacitação da outra empresa, da empresa anterior. Então, eu posso também fazer essa convalidação desse treinamento que ele recebeu na empresa anterior. Daí a importância, né, dele receber o certificado e esse certificado trazer todo o histórico daquele treinamento para que a nova organização, né, o novo empregador, possa ter informações suficientes para aproveitar ou não esse treinamento. Então, o item 1771 diz que a convalidação ou complementação deve considerar as atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior. Então, é lógico, né, que se no emprego anterior ele tinha uma função totalmente diversa da que ele vai desenvolver, é muito difícil aproveitar as capacitações. Mas, no entanto, se ele era... Vou bater de novo aqui no eletricista, né? Se ele é eletricista e vai ser eletricista desenvolvendo a mesma atividade, provavelmente, né, todo o seu currículo, né, pode ser aproveitado. A linha B, as atividades que desempenhar na organização, o conteúdo e carga horária cumpridos, o conteúdo e a carga horária exigidos, né? Então, se houver uma compatibilidade daquilo que foi ministrado, daquilo que precisa ser ministrado novamente, por exemplo, ele fez um curso lá que ele teve na organização anterior, um curso de 4 horas. Na nova organização precisa ser de 6 horas. Então, ele vai receber um treinamento de 2 horas, complementando, então, a carga horária que ele já recebeu. E a linha E prevê também, de maneira semelhante ao item anterior, né, que o último treinamento ele deve ter sido realizado no período inferior ao estabelecido na NR ou a menos de 2 anos. Ou seja, ele tem que estar também ele deve estar também dentro da validade dele. O item 78.
O aproveitamento de treinamento anterior, total ou parcialmente, não exclui a responsabilidade da organização de emitir a certificação da capacitação do trabalhador, devendo mencionar no certificado a data da realização de treinamentos convalidados ou complementados. Então, mesmo que eu convalide tudo e não precise fazer nenhuma hora sequer, eu vou ter que emitir um novo certificado de capacitação dizendo tudo que eu aproveitei da experiência anterior dele, certo? Se eu for complementar uma hora, eu vou colocar lá que houve um complemento de uma carga horária, de um complemento de um conteúdo, e vou especificar tudo que foi aproveitado daquele currículo que ele levou, né? O item 1781 diz que para efeitos de periodicidade de realização de novo treinamento é considerada a data do treinamento mais antigo, convalidado ou complementado. Da mesma forma, então, né, se eu tenho ali um treinamento realizado que tenha ainda, né, por exemplo, 6 meses de validade, essa minha convalidação ou complemento vai ter também a validade restante de 6 meses. Não vai se renovar, né, por um período de 2 anos ou 1 ano. Não, ele vai aproveitar apenas o período restante da validade. Então, cabe à organização avaliar, né, se vale a pena aproveitar o acervo que ele está levando, né, ou não, pelo restante de tempo de validade que ainda está disponível. A ANR também prevê que os treinamentos possam ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, que é uma grande tendência atual. Diversos cursos hoje são ministrados à distância. Hoje você faz graduação, pós-graduação, 100% à distância, né? Então, não poderia a ANR fechar os olhos para isso. No entanto, a ANR 1 traz o anexo 2, em que lá ele estabelece diversos requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estrutura pedagógica para que os treinamentos possam ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. Então, deve-se verificar, então, à luz do anexo 2, se esse treinamento está de acordo com esses requisitos. E ele pode ser realizado tanto pela organização como por uma empresa contratada. Então, eu posso me servir de um serviço especializado em treinamento para, então, capacitar, né, o meu empregado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. Cabe destacar também que aqui esse tempo de capacitação do ensino à distância é também considerado jornada de trabalho. Não posso simplesmente adquirir um curso e mandar o empregado fazer em casa, certo? Não, ele vai ter que fazer, ele pode até fazer em casa, né, como se fosse um trabalho remoto, mas conta-se como jornada de trabalho. Né? E o conteúdo desse conteúdo, caso tenha, né, um conteúdo prático de treinamento, ele pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que esteja previsto na NR. Então, se a NR prevê que parte do treinamento prático, né, seja feita de maneira à distância, semipresencial, o que muitas vezes é difícil. Como está, por exemplo, treinamento de primeiros socorros, né, necessariamente vai ter que ter uma parte presencial. Mas uma parte teórica, aquela parte ali onde, de fato, né, é apenas ministrado o conteúdo teórico, ele pode ser feito à distância, mas a execução, a prática, o simulado, o exercício, né, ele deve ser feito de forma presencial. De qualquer forma, isso deve estar previsto, né, na NR específica. Bom, então,
aqui nós encerramos esse conteúdo desta videoaula. Peço que você, se gostou, curta esse vídeo, assine nosso canal e ative a notificação. É muito importante a gente receber comentários para avaliar aqui o nosso trabalho, né? É um novo projeto, é importante a gente receber feedback da audiência para saber onde nós podemos melhorar, qualquer sugestão de novos conteúdos, também tratando das NRs. Então aguardo então, seus comentários e nos vemos na próxima aula, que será a última parte da NR1 comentada item por item. Um abraço.